Olá pessoal do ensino médio, estamos aqui para o nosso PET de Educação Física volume 1. Nós vamos trabalhar as semanas 4 e 5, uma revisão, foi um tema em comum entre as turmas do primeiro, segundo e terceiro ano. O tema é manifestação do desporto. Então, para fazer a revisão do que foi explicado na semana passada, eu vou passar para vocês um vídeo falando sobre a manifestação do desporto. Você já se perguntou como nascem os esportes? E por que o esporte é considerado um fenômeno sociocultural? Na história da humanidade, podemos observar diferentes formas de manifestações esportivas. Alguns autores afirmam que esse fenômeno esteve presente em sociedades antigas e primitivas. Já outros, que surgiu num período histórico específico através de um processo de ruptura e ressignificações. Tubino, 2006, afirma que para entender a origem do esporte é necessário vinculá-la ao jogo, pois as próprias definições de esporte passam pelo jogo. Diferentes autores definem o esporte como um jogo institucionalizado, regulado por códigos e regras regidas por entidades dirigentes, a exemplo das federações esportivas. O jogo é o elemento que vincula a cultura ao esporte, e a história do esporte é íntima da cultura humana, pois por meio dela compreendemos épocas e povos. Cada esporte traz as características e a essência cultural do período histórico que foi criado. Na história da humanidade, observamos diferentes formas de manifestações esportivas. O maior exemplo na antiguidade é, sem dúvida, os Jogos gregos. Na Grécia Antiga, disputavam-se os Jogos Nemeus, Píticos, Fúnebres, Olímpicos e muitos outros. Entretanto, a principal manifestação esportiva da antiguidade foi, sem dúvida, os Jogos Olímpicos. O esporte, como conhecemos nos dias atuais, possui forte influência dos princípios e configurações do processo de esportivização dos Jogos Populares que ocorriam na Inglaterra no século XVIII. O educador e historiador inglês Thomas Arnold, ao dirigir o Colégio Rugby na Inglaterra entre 1828 e 1842, incorporou as atividades físicas praticadas pela burguesia e pela aristocracia inglesa no processo educativo. Arnold oportunizou aos seus alunos dirigir jogos vivenciados nas aulas, construindo regras e códigos próprios numa atmosfera de fair play. Tais práticas expandiram-se pela Inglaterra e, com o passar do tempo, foram criadas ligas e clubes esportivos, principalmente por ex-alunos de escolas públicas que possuíam a finalidade de regular e normatizar as práticas. Esse processo se intensificou e tais atividades começaram a ser observadas em outros países da Europa, gerando o que hoje entende-se por esporte moderno. Durante o século XX, o esporte sofre alterações em sua configuração social, sendo utilizado como instrumento político e ideológico. Em contrapartida, se antes o esporte era restrito a parcelas específicas da população, ao longo desse período, torna-se acessível às massas. Além do aumento das possibilidades de prática, este fenômeno passou a sofrer um processo de mercantilização, adquirindo o status de espetáculo, seja para o uso político ou comercial. Nessa perspectiva, surge o esporte contemporâneo, uma evolução do esporte moderno. O conceito de esporte sempre esteve ligado à competição de alto rendimento, às práticas corporais institucionalizadas, caracterizadas pela presença de regras formais e códigos instituídos por federações. Entretanto, em 1964, o inglês Philip Noel Baker assinou o Manifesto do Esporte. Esse documento reconheceu pela primeira vez a existência de outras manifestações esportivas, além do esporte de rendimento. Em seu texto, admitia também a existência de um esporte escolar e de um esporte do homem comum. Mas foi em 1978 que o esporte ampliou seu conceito, com a publicação pela Unesco da Carta Internacional de Educação Física e Esporte. Esta que no seu primeiro artigo estabelecia que a atividade física ou prática esportiva era um direito de todos, assim como a educação e a saúde. Após a publicação deste documento, o mundo passou a aceitar um novo conceito de esporte, o que possibilitou até a inclusão do tema nos textos constitucionais, como aconteceu no Brasil, na Constituição de 1988. Tubino, 2006, afirma que o esporte como direito de todos
pode ser entendido pelas suas 3 manifestações: o esporte educação, o esporte lazer e o esporte de desempenho, representando assim as dimensões sociais do esporte. Percebemos que determinar o que é esporte a partir de uma única manifestação seria um reducionismo. O esporte irá se expressar de acordo com o sentido que lhe é dado, a depender do ambiente social em que está inserido. O esporte transcende a prática e relaciona-se com diversas áreas: educação, política, economia, saúde, trabalho, entre outras. É a partir dessa perspectiva que o consideramos um fenômeno sociocultural com importante papel na sociedade. A prática esportiva envolve a aquisição de conhecimentos, valores, atitudes e normas, além de habilidades físicas e sociais. Bem, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar nas redes sociais e se inscrever no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo do Pensando Movimento. Então, pessoal, de posse do material que já foi passado a semana passada e com esse vídeo aí de revisão, um vídeo para poder incrementar o nosso estudo, agora é a sua vez. Aproveite bem o material com o conteúdo da semana e resolva as atividades do PET. Até uma próxima aula, nós estamos finalizando agora o PET número 1 e em breve daremos início ao PET número 2. Até uma próxima aula. Beijos, tia Cláudia.